Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Esse é Cringer, meu fiel amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse... Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Olá, meus heróis da Resistência. Hoje vamos dar prosseguimento ao nosso primeiro vídeo em que eu contei a criação de He-Man e She-Ra, tanto do brinquedo até o desenho animado da série clássica dos anos 80. Se você não viu esse vídeo, assista ele primeiro e depois volte aqui. Vou deixar o link aqui embaixo. Mas como o vídeo ficou muito extenso, eu não consegui falar muito do storytelling, o que acabaram me cobrando aqui nos comentários. Então eu resolvi adiantar essa segunda parte. Particularmente, eu amo a mitologia de He-Man e Mestres do Universo. É um universo intrigante, cheio de mistérios, que foi melhor explorado em seu remake de 2002. Mas como muitos já falaram sobre o tema, eu vou fazer aqui um vídeo diferente. Eu vou contar sobre o storytelling de He-Man e Mestres do Universo, comparando as duas versões do desenho animado, da animação clássica e do seu remake de 2002 que se tornou icônico. Tanto que muitos fãs se perguntam se as duas versões dos desenhos se passam no mesmo universo. E você? Acha que as duas versões do desenho se passam no mesmo universo? Os dois desenhos animados são considerados canônicos pelos fãs de He-Man. E os personagens das duas versões possuem a mesma estrutura arquetípica. Mas infelizmente, eles se passam em universos diferentes. Eles meio que se completam, mas ainda possuem diferenças bem sutis. E mesmo com essas diferenças, muitas tramas e origens de personagens apresentadas no remake de 2002 haviam sido criados para a animação clássica dos anos 80. Você sabia disso? Mas com o cancelamento da série clássica, essas ideias ficaram engavetadas por quase 20 anos. E esse vídeo também vai servir como base para você saber o que é cânone ou não quando estrear o novo filme live action de He-Man. E você também vai saber em que pontos a Netflix fez caquinha e não seguiu a mitologia de He-Man e Mestres do Universo. E te garanto que assistindo esses dois especiais, você ficará especialista em He-Man e Mestres do Universo. Saudações, me chamo John Doe e esse é o canal Heróis Esquecidos, o seu canal de cultura pop, seja ela antiga ou atual. Mas antes de falarmos de He-Man, só não se esqueçam de deixar o like, seguir o canal e fazer um comentário abaixo. Isso pode parecer besteira, mas é muito importante para o algoritmo aqui da plataforma. Se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. Yes! E quem puder contribuir com o canal, vou deixar o QR Code aqui do lado. Agradeço qualquer valor, conto com a sua generosidade. Agora vamos fazer aquela nossa viagem no tempo para o início dos anos 80, quando a Mattel encomendou para a produtora Filmation uma série animada de He-Man e os Mestres do Universo, como uma peça de marketing para a venda da sua linha de brinquedos. A Filmation chamou o escritor Michael Halperin para criar toda a mitologia de He-Man e os Mestres do Universo, como a história de cada personagem, assim como sua linha de tempo. Isso era feito para que os roteiristas não criassem paradoxos em suas histórias. Ele escreveu uma enciclopédia de He-Man e os Mestres do Universo. As HQs da DC Comics e as mini-comics não serviam como base, pois eram cheias de paradoxos gritantes, como se cada história pertencesse a um universo diferente. Mas claro, Halperin usou muitos conceitos apresentados nas HQs da DC Comics e nas mini-comics como referência, além de se inspirar nos contos de John Carter, de Edgar Burroughs e Príncipe Valente, de Harold Foster. Apesar do desenho animado não utilizar muitos segredos e origens de personagens que haviam sido escritos nessa enciclopédia, a enciclopédia serviu como base para a trama do remake de 2002. O desenho clássico e o remake possuem duas diferenças em seus conceitos. A primeira diferença é que o desenho clássico possui uma história fechada em cada episódio. Isso foi uma exigência da Mattel. Era para que eles pudessem reprisar o desenho indefinidamente e os episódios poderiam ser reprisados fora de ordem. Com isso, quando os segredos ou origem de personagens eram revelados, não reverberava para outros episódios.
enquanto no seu remake de 2002 possuía histórias interligadas com um arco que cobria toda a série, não permitindo que os episódios fossem passados fora de ordem. Com isso, os segredos revelados ou as histórias de origens reverberavam em episódios seguintes, e víamos com mais clareza o desenvolvimento dos personagens. Outra diferença estava na estrutura das histórias. O desenho clássico foi feito para crianças, então tinha muito alívio cômico e os vilões, apesar de monstros, tinham que ser bobões para não assustar. Já no remake, pretendia pegar os fãs do desenho original que já eram adultos e estavam acostumados com produções mais sofisticadas, como Batman Animated Series, Liga da Justiça e X-Men. Por isso, o desenho é mais maduro, tendo uma trama mais trabalhada e com alívios cômicos mais suaves e vilões bem cruéis, fora que apresentava algumas mortes, o que era impensado nos desenhos dos anos 80. Vamos começar falando do Castelo de Grayskull e seus segredos, que eram o centro da trama. No desenho clássico, o Castelo de Grayskull ficava nos limites da floresta de Evergreen. Sua origem é desconhecida, só deixando claro que o Castelo de Grayskull é a fonte de um grande poder, e quem o possuir poderá dominar o universo. Em um episódio, um sósia maligno de Goldar, criado por Esqueleto, consegue entrar no Castelo de Grayskull e chegar à porta da câmara onde é guardado o segredo, mas não consegue passar por seu guardião. Já no remake de 2002, é revelado que Castelo de Grayskull era o castelo do Rei de Eternia, o Rei Grayskull, antepassado do Príncipe Adam, que morreu defendendo Eternia contra a invasão de Hordak. Após sua morte, o Rei Grayskull transferiu parte de seu poder para sua espada, que deve ser entregue a um escolhido que nasceria um dia. O restante de seu poder foi transferido para seus aliados que passaram a reger Eternia como o Conselho dos Anciões. E sua esposa Vina se tornou a primeira feiticeira. Aqui podemos ver que a aparência de He-Man remete ao Rei Grayskull. O Castelo de Grayskull caiu em ruínas após a batalha contra as forças de Hordak, e ao longo dos anos, o castelo foi praticamente esquecido pela população de Eternia. Hordak e seus seguidores não foram mortos, mas aprisionados na dimensão de Despondos. O remake não conta a origem de Hordak, o que seria revelado na terceira temporada, em que ele seria o vilão e voltaria para tentar dominar Eternia. A origem do vilão Esqueleto não é contada no desenho clássico, e só nos é revelada que ele era aprendiz de Hordak, mas sua origem está na enciclopédia de Halperin. Um jovem feiticeiro, chamado Keldor, perde o seu rosto ao tentar dominar Eteranamite, uma pedra que é fonte de magia. O boneco de Keldor chegou a ser pensado nos anos 80, mas nunca foi lançado. O nome Keldor já havia sido citado em uma das minicomics, como irmão do Rei Randor, que desapareceu. Já no remake de 2002, ele não possui nenhum parentesco com o Rei Randor. Keldor tem o rosto desfigurado ao tentar jogar ácido no Capitão Randor em uma batalha, quando ele tentava invadir o Salão da Sabedoria para dominar o Conselho dos Anciões. O Salão da Sabedoria é destruído, e o poder dos Anciões é transferido para o Castelo de Grayskull. Mas antes, o Conselho dos Anciões coroa o Capitão Randor como Rei de Eternia. Logo após o fim da batalha, Maligna leva o moribundo Keldor para o Templo de Hordak, onde ele, apesar de estar preso em outra dimensão, consegue salvar Keldor com sua magia e o transforma em esqueleto. Depois disso, Esqueleto e seus seguidores são aprisionados no Hemisfério Escuro, atrás de uma muralha mística criada pela magia da feiticeira e a tecnologia de Mentor. Anos depois, Esqueleto consegue derrubar a barreira e deseja vingança contra o Rei Randor e tomar o poder dos anciões para si. Vamos falar agora um pouco de He-Man e o Príncipe Adam. No desenho clássico, Adam é meio terráqueo, pois sua mãe, a Rainha Malena, era uma astronauta da Terra que se perde e cai em Eternia. Sim, Mestres do Universo se passa em nosso futuro, só que o desenho não especifica quantos séculos no futuro. O desenho não conta como Adam se tornou He-Man, mas na enciclopédia de Halperin conta que um dia Adam estava caminhando pela floresta quando um falcão chamou a sua atenção. Adam seguiu o pássaro que o levou até o Castelo de Grayskull. O falcão se transformou na feiticeira e lhe explicou que seu nascimento havia sido previsto em lendas antigas, pois ele era o escolhido para se tornar He-Man, o defensor de Eternia. Vemos no Príncipe Adam o arquétipo do escolhido, que é a criança prometida, o mesmo arquétipo que vemos em Superman e em vários personagens mitológicos, como o Rei Arthur. E encontramos esse arquétipo também no cristianismo.
O arquétipo do escolhido foi usado em vários personagens da cultura pop, como Lion e Luke Skywalker. Apenas o Príncipe Adam pode usar o poder da espada, tanto que apesar do esqueleto já ter se apossado dela em um episódio, para ele não passava de uma espada comum. Durante a série, outros também se apossaram da espada, e um deles chegou a gritar pelos poderes de Grayskull e foi eletrocutado. Já no remake, quando o esqueleto destrói a muralha mística, a feiticeira pede para Mentor levar Adam até o castelo de Grayskull, onde ele é revelado a profecia que previu a vinda de He-Man. Outra diferença do desenho clássico para o remake é o rejuvenescimento de alguns personagens, como o Príncipe Adam e a Teela. Mas isso se dá por fatores culturais, pois a cultura até o início da década de 80 era a valorização de pessoas mais velhas. Certamente você já viu aquela foto dos seus avós com 30 anos parecendo ter 50. Era porque as pessoas queriam parecer mais velhas. Parecer mais novo era um sinal de imaturidade. Essa cultura se refletia nos protagonistas do cinema e na TV. Já no início dos anos 2000, as pessoas queriam parecer mais novas. Foi só nos anos 90 que atores com cara de adolescente começaram a fazer sucesso, tanto no cinema quanto na TV. Isso refletiu em várias produções, como no remake de He-Man. É verdade. Já que falamos de Teela, a capitã da Guarda Real, que apresenta o arquétipo da Ânima, o princípio feminino de He-Man, sim, Ânima e Ânimos se completam. A história de Teela começa com a sua mãe, a Feiticeira, cujo verdadeiro nome é Teela Na. A feiticeira, quando nova, sai em uma jornada em busca do místico castelo de Grayskull. No final de sua jornada, ela encontra o castelo e é recepcionada pela feiticeira já idosa. A feiticeira lhe concede poderes para salvar a sua vila, mas em troca, ela a sucederia como guardiã do castelo de Grayskull e a próxima feiticeira. Durante a invasão da Ordem Eternia, a feiticeira ajudou as forças do Rei Randor a repelir Hordak. Quando a princesa Dora é sequestrada, a feiticeira e Mentor rastreiam Hordak até a sua base, que era a Montanha da Serpente. Mas Hordak, vendo que havia perdido e seria capturado, ele foge por um portal levando a princesa Dora com ele. Foi nessa época em que Teela foi gerada, pois ela possui a mesma idade do Príncipe Adam. O desenho apenas nos diz que o marido da feiticeira havia morrido. Então ela entrega Teela aos cuidados de Mentor, que a cria como sua filha, pois a feiticeira não pode ficar longe do castelo muito tempo. E sua filha, que um dia a sucederá, precisaria vivenciar o mundo antes. A feiticeira pode ter seu poder reduzido fora do castelo, mas dentro ela é um dos seres mais poderosos de Eternia. Em um episódio, o esqueleto aproveita a sua ausência para invadir o castelo de Grayskull, mas ele não consegue explorar seus segredos por causa das suas inúmeras armadilhas. E quando a feiticeira retorna, ela o expulsa com extrema facilidade, pois o seu poder e o da Maligna são inúteis contra ela. No remake de 2002, revela que a feiticeira saía do castelo de vez em quando como Teela Na, e em uma de suas saídas, ela conheceu um soldado ferido e se casou com ele. Seu marido supostamente morreu em batalha, e sua identidade fica sem confirmação ao longo da série. Aqui, Teela entrega a Mentor para que a crie como filha. Na enciclopédia de Halperin, revela que o soldado desconhecido era o próprio Mentor, que teve a sua memória apagada pela feiticeira para esquecer que ela foi a sua esposa um dia. No remake, a feiticeira se apresenta mais poderosa que no desenho original, e diferente do desenho original, ela pode usar seus poderes fora do castelo. A feiticeira demonstrava nas duas versões do desenho uma personalidade diferente de Teela. A feiticeira era mais doce e ponderada e apresentava o arquétipo da mãe, enquanto sua filha era mais agressiva e impulsiva. Nas duas versões do desenho, Teela sentia ciúmes de Adam e constantemente o repreendia, pois Adam mantinha a máscara da pessoa desinteressada e preguiçosa, e às vezes se mostrava um covarde, bem no estilo de Dom Diego. Nas duas versões do desenho, Teela sentiu uma confusão por gostar tanto de Adam quanto de He-Man, o que fazia o Príncipe Adam sentir ressentido, pois queria se revelar para Teela. O romance entre os dois estava no projeto da terceira temporada da série clássica, que infelizmente não tivemos. Quanto a Duncan, o pai de Teela, conhecido como Mentor, ou Homem das Armas no original, é o inventor, soldado e mentor de Adam. Apesar do Mentor se apresentar tendo uma patente superior aos demais soldados do rei, sua patente nunca é revelada na animação clássica. Ele possui uma personalidade mais sábia e paternal com Teela e o Príncipe Adam,
mas no desenho original não conta muito de seu passado. Já no remake de 2002, retrata Duncan como um personagem muito mais sério e sombrio, com uma conexão maior com a feiticeira. E aqui ele é retratado na patente de general. Nessa versão, Duncan é irmão de Fisto, e também é revelado o mestre de Duncan, Decker, o Homem das Armas anterior. Na enciclopédia de Halperin, o Homem das Armas é um oficial superior instrutor de combate que serve à família real. Duncan era um jovem soldado que chamou a atenção de Decker por causa de suas habilidades, que logo o tomou como aprendiz. Duncan substituiu Decker quando este se aposentou. Agora, só para esclarecer, no desenho clássico, Fisto não tinha nenhuma ligação com o mentor. Ele era apenas um vilão que se redimiu e se tornou aliado de He-Man. Duncan e a feiticeira representam os arquétipos do mestre em Mestres do Universo. O mestre representa o pai e a mãe em uma história. A feiticeira e mentor também representam o lado espiritual e o lado físico da história, onde o lado espiritual aqui é representado pela magia da feiticeira e o lado físico é representado pela tecnologia de mentor. Quanto ao Rei Andor na série clássica, ele subiu ao trono após o desaparecimento de seu pai, o Rei Miró. O Rei Andor frequentemente critica Adam por ter uma posição desleixada para um herdeiro de Eternia. Andor só aparece em ação em apenas um episódio. Já no remake de 2002, deixa claro que o Rei Andor era o capitão do Conselho dos Anciões, que possui uma personalidade mais severa. Ele foi coroado rei pelo próprio Conselho dos Anciões após a destruição do Salão da Sabedoria por Keldor e seus seguidores. Ele se torna um rei justo e um grande político, levando Eternia a uma era de prosperidade e paz. Nessa versão, o Rei Andor critica as atitudes de Adam com mais severidade que na versão do desenho clássico. Vamos agora falar de outro vilão, que foi bem atuante na segunda temporada do remake, mas não existiu no desenho clássico. Os Homens-Serpentes, liderados pelo Rei Hiss. Os Homens-Serpentes chegaram a ser lançados na linha de brinquedos de 1986, quando o desenho já havia sido cancelado. Havia um projeto que não saiu do papel para fazer uma série spin-off que se passaria no passado de Eternia, uma era chamada Pré-Ternia, onde os Homens-Serpentes seriam os vilões. Esse spin-off também traria os dinossauros que foram lançados um ano depois na linha de brinquedos. No remake de 2002, os Homens-Serpentes, liderados pelo Rei Hiss, foram os vilões principais da segunda temporada. Sua história tem origem na era do Rei Grayskull, que após a sua morte, o Conselho dos Anciões, aliados a Zodak, conseguem derrotar os Homens-Serpentes. O Rei Hiss e seu exército são aprisionados em um vazio sob a Montanha da Serpente, que era a sua fortaleza. Sim, foram os Homens-Serpentes que criaram a Montanha da Serpente. O Rei Hiss e seus seguidores são libertados por Cobra Khan na segunda temporada. Zodak então se alia a He-Man contra os Homens-Serpentes. Zodak possui um ódio pelo Rei Hiss, pois este matou seu irmão. Já na terceira temporada, nós teríamos Hordak como vilão, mas com a baixa da venda da linha de brinquedos, levou ao cancelamento do desenho. Sim, o desenho se resumia na venda de brinquedos. Hordak também seria o vilão da terceira temporada da série clássica dos anos 80, mas foi reaproveitado para o desenho animado da She-Ra. Eu detalhei melhor essa história no meu vídeo anterior. No desenho clássico, Hordak era um mestre de esqueleto, que ao ser expulso de Eternia, foge para Etéria, levando consigo a princesa Dora, ainda bebê. Hordak é subordinado ao governante supremo da Horda, o Horda Prime, que é o seu irmão. No remake não nos é revelado a história de Hordak. Ele aparece como o Lorde das Trevas que tenta dominar Eternia, mas acaba sendo derrotado pelo Rei Grayskull e aprisionado na dimensão de Despondos. Séculos depois, Keldor consegue se comunicar com Hordak através de seu templo, e este lhe ensina a arte das trevas em troca de sua liberdade. She-Ra também estava programada para aparecer na terceira temporada do remake, só não consegui informações de como a princesa Dora e She-Ra apareceriam na terceira temporada. Se você tiver essas informações, comente abaixo, divida o seu conhecimento conosco. O remake ainda teve uma série em HQs, lançada pela Image Comics, que se passa no mesmo universo, sem paradoxos, inclusive contando a origem de alguns personagens. Antes de fechar o vídeo, vou falar de Gorpo, que eu sei que muitos de vocês gostam desse personagem. A série clássica, Gorpo é muito usado como alívio cômico. Gorpo é originário de Trolla, um planeta de magia. Lá ele é considerado um grande mago, mas as leis da magia são diferentes em Eternia,
fazendo com que suas magias não funcionem direito. No entanto, isso é meio confuso no desenho clássico, pois em alguns episódios a magia de Gorpo também falha em Trolla, enquanto seu tio, que é um grande mago, é poderoso em ambos os mundos. Gorpo chega a Eternia acidentalmente por uma tempestade cósmica e salva o jovem príncipe Adam. Nessa versão, ele chega a voltar a Trolla em alguns episódios, junto com He-Man. Inclusive, ele chega a ir para Etéria para ajudar She-Ra e a rebelião. Na série de 2002, Gorpo é menos trapalhão, sendo apresentado como um mago mais competente. Mas Gorpo não é o único Trollano que aparece no remake. O Rei Grayskull é ajudado por um Trollano conhecido como Oráculo. Fascinating. Essas foram algumas diferenças da série clássica para o remake de 2002. Claro, existem várias outras diferenças na origem de personagens e trama que não teria como falar em um único vídeo. Alguns fãs da Wiki Grayskull criaram uma linha de tempo usando como base todas as versões do desenho animado de He-Man, como se eles se passassem no mesmo universo. Eles usaram como base as idades do Príncipe Adam e Adora, que é revelada em alguns episódios do desenho clássico e do remake de 2002. Mas é claro, todas as versões das animações possuem paradoxos gritantes que comprovam que elas se passam em universos paralelos. Mas também existem paradoxos gritantes entre a primeira trilogia de Guerra nas Estrelas com as outras obras mais recentes, inclusive os episódios 1, 2 e 3. Tem um vídeo aqui no nosso canal que eu comento sobre isso, dá uma olhada lá, é bem legal. Então, vou passar para vocês essa linha de tempo, pois é bem interessante. O primeiro da linha de tempo seria as 2 temporadas de Mestres do Universo de 2002. Em segundo, vem as temporadas de He-Man e Mestres do Universo original. Em terceiro, na sequência, seria o filme O Segredo da Espada Mágica. Em quarto lugar, seriam as 2 temporadas de She-Ra. Em quinto, entraria o filme Mestres do Universo de 1987. Um sexto na sequência, viriam aquelas esculhambações da Netflix que eu nem gosto muito de comentar. E por último, as novas aventuras de He-Man. Mas claro, essa linha de tempo não é oficial, como eu disse, foi criada por fãs. He-Man e os Mestres do Universo também tiveram centenas de HQs, tanto na década de 80 quanto nos anos 2000, que eu preferi não citar, pois a maioria segue histórias bem diferentes, tanto da série clássica quanto do remake. Muitas vão até contra conceitos criados pela Mattel e pela Filmation. Mas tem uma HQ especial que eu sugiro que vocês leiam. Mestres do Multiverso. Nessa história, o He-Man do filme de 1987 viaja entre os multiversos de He-Man e encontra todas as suas versões. Como vocês viram, a mitologia foi melhor explorada em seu remake de 2002, mas infelizmente, com o cancelamento da série, muitos mistérios não foram respondidos. Atualmente, para a decepção de nós fãs, a franquia foi destruída em versões toscas da Netflix, com animações que são verdadeiro Frankenstein, totalmente desprovida de valores e beleza. E esses Frankensteins destruíram o legado de He-Man e She-Ra para as novas gerações. E como Christopher Tolkien disse, para mim, só há uma solução: virar a cara. Espero que vocês tenham gostado da segunda parte do nosso especial e futuramente poderei fazer uma terceira parte falando sobre o storytelling de She-Ra. Se vocês quiserem, claro. E você? Prefere o desenho original ou o remake de 2002? Você conhece alguma outra diferença dessas versões? Comente abaixo, divida o seu conhecimento conosco. E se curtiu, deixe um like e clique no sininho para receber notificações quando eu postar mais vídeos. E compartilhe com seus amigos. O link está aqui embaixo. E se você se lembra de algum outro herói esquecido ou queira sugerir um tema, comente abaixo. Eu posso não conseguir responder a todos, mas certamente leio todos os comentários com carinho. E lembre-se, se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. Por hoje é só, pessoal.